Queria compartilhar com os irmãos uma leitura no livro de Filipenses. Vamos orar ao Senhor antes, amém? Senhor Jesus, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos nessa noite. Te agradecemos pelo sustento, pelo cuidado que o Senhor tem nos dado nesse dia. Que o Senhor tenha misericórdia de nossas vidas, do teu povo. Que o Senhor nos perdoe, Deus, de todos os pecados que temos cometido, Senhor. Lava a nossa mente, purifica o nosso coração, Deus. Tira, Senhor amado, do nosso meio, da nossa vida, tudo aquilo que nos afasta do Senhor, que nos rouba a tua atenção, Deus. Senhor, nós te damos graças e pedimos que o Senhor tome o controle de tudo que for feito nessa noite, Pai. Que chegue até ti como um bom perfume, Senhor. Tudo que entregarmos ao Senhor, em nome de Jesus. Filipenses 4, versículo 6. Diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Vou ler de novo. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Amém? Rapidamente compartilhando com os irmãos, vivemos hoje num tempo de muita ansiedade, de muita preocupação. E como falei hoje cedo na igreja de Sorocaba, no meu trabalho pelo menos me permite estar acompanhando muitas vidas que tratam disso. E se você fizer uma pesquisa, cerca de 260 milhões de pessoas aproximadamente no mundo inteiro tratam da ansiedade. E a ansiedade, irmãos, é algo natural do homem, do ser humano. Ter medo, se preocupar. Mas isso tem todo um limite. E quando isso acaba excedendo esse limite, essa preocupação, essa ansiedade acaba ultrapassando esse limite, isso se torna algo tratável. E compartilhando com os irmãos, na Bíblia, temos um rei que passou por um momentinho de preocupação e de ansiedade. E esse rei foi o rei Dário, ou Dario, como queiram entender. Ele, certa vez, dividiu o reino dele em províncias e nomeou várias pessoas, de sua confiança para que cuidassem de tudo para ele, inclusive Daniel. E Daniel ele desempenhava muito bem o seu trabalho. E de tão bem que ele desempenhava esse trabalho que o rei estava pensando assim, eu vou dar o mais alto cargo que eu tenho aqui nesse reino para Daniel. E infelizmente os colegas dele, os amigos, de trabalho dele, digamos assim, quiseram tramar algo contra ele. Não, vamos ter que derrubar esse cara, não é possível, Quem que não quer ter um cargo máximo assim perante o rei? Só que Daniel ele desempenhava tão bem esse trabalho que os próprios colegas deles disseram que não conseguiam achar nenhuma falha nele. De tão fiel, de tão leal, de tão verdadeiro que ele era naquilo que ele desempenhava. E falaram assim, vamos pegar ele na lei do Deus dele. E foram lá, tramaram, criaram uma lei e levaram até o rei e falaram, rei, vamos fazer assim, por 30 dias, vamos publicar um decreto que quem pedir qualquer coisa a qualquer outro Deus ou a qualquer outro homem, que seja lançado na cova dos leões. E politicamente para o rei aquilo foi muito bom, porque quem for pedir qualquer coisa vai pedir para mim. Acontece que Daniel, quando soube disso, Daniel subiu lá no sobrado dele, no quarto dele, abriu as janelas que apontavam para Jerusalém e, como de costume, ele orava 3 vezes ao dia. E os homens descobriram que Daniel orava a Deus, continuava, mesmo com a publicação do decreto do rei, Daniel continuava sendo fiel ao Deus dele, ao Deus único e verdadeiro. E o rei, quando descobriu que Daniel estava orando, o rei ficou muito entristecido, porque assim, era alguém de muita confiança dele, alguém muito próximo dele,
e que ele teria que lançar na cova dos leões. E ele sabia que aquele que caísse na cova do leão, irmãos, esse não ia sair vivo. Só que ele falou para Daniel, Daniel, que o teu Deus te guarde, que o teu Deus te cuide. E Deus, ele foi fiel. Deus, ele viu a intenção de Daniel, a fidelidade de Daniel, e Deus livrou Daniel da boca dos leões. Só que falando do rei, o rei, após ter determinado isso e colocado Daniel dentro da cova dos leões e selado a boca da cova, diz que o rei Dário, ele voltou para o seu palácio. E lá fala que ele não comeu, ele jejuou. Diz que as festas que ele tinha costume de fazer, porque é rei, então ele tem tudo no poder dele, ele não fez a festa. E mais, irmãos, ele perdeu uma noite de sono. E quantas coisas quantas ansiedades e quantas preocupações nós causamos por coisas que nós falamos, por coisas que nós decidimos de forma errada. Às vezes parece que é de boa intenção para nós. Por rei era boa intenção, todo mundo vai pedir para mim, então eu vou publicar esse edito. Só que um amigo muito querido, o Daniel foi lançado na cova dos leões e o rei, vamos dizer assim, quase pagou um grande preço por uma decisão que ele tinha estabelecido no reino dele. E não é diferente com as nossas vidas, irmãos. A gente temos nossas preocupações, temos as nossas ansiedades, mas como a pastora Kátia ministrou hoje no devocional pela manhã, a Bíblia Sagrada, ela é um manual de nossas vidas. Nela contém tudo que nós precisamos saber e tudo que nós precisamos ter. Só que muitas vezes a gente, por não ter conhecimento da Bíblia, não ter conhecimento da palavra de Deus, a gente acaba tendo esses momentos de ansiedade e de preocupação de forma desnecessária. Só que como eu li com os irmãos aqui no texto, não estejais inquietos por coisa alguma. Em algumas versões diz, não estejais ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam conhecidos diante de Deus todas as nossas petições, através da oração, através da súplica, com ação de graça. E diz que a paz de Deus, que excede todo entendimento, que nenhum homem pode imaginar, pode compreender, essa paz vai guardar os nossos corações e os nossos sentimentos em Cristo Jesus. Amém? Então, irmão, saiba que naqueles momentos de dificuldade, de ansiedade, de preocupação, esses momentos virão. Não que não acontecerá mais, isso vai acontecer muito. E saiba que diante dessa palavra, diante dessa promessa que o próprio Deus deixou para nós, que nós possamos colocar diante dele todas as nossas preocupações, as nossas dificuldades, às vezes no trabalho, às vezes na casa, na família. É complicado, irmãos. É complicado em alguns momentos. Mas a gente sabe hoje aonde a gente deve deixar as nossas preocupações e todas as nossas ansiedades. Amém?